Muito bom dia a todos, mais uma vez. Tem início neste momento o seminário Diálogo sobre o novo Código de Processo Civil, CPC. Integram o dispositivo de honra dos trabalhos o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, o secretário-geral adjunto, Dr. Ibanez Rocha, o diretor tesoureiro, Dr. Antônio Oneildo Ferreira, o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, os membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Advocacia, Dr. Adroaldo de Lima Catão, doutora Carolina Lousada Petrarca, doutora Cristina Silva Alves Lourenço, doutor Eduardo Lemos Barbosa, doutora Valentina Jugman Sintra, o presidente da seccional da OAB no estado de Goiás, doutor Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, os conselheiros federais, doutor Marcelo Terto e Silva, da OAB do estado de Goiás, e presidente da ANAP, doutora Luciana Nepomuceno, da OAB do estado de Minas Gerais, doutor Jefferson Bacelar, da OAB do estado do Pará, o vice-presidente da ANAP, doutor Telmo Lemos Filho, o diretor-geral das faculdades IESGO, doutor José Albino Filho. No painel número 1, com o tema Apelação e Agravo, teremos como presidente da mesa Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral e os palestrantes Dr. Cássio Scarpinella Bueno, Dr. Jorge Amauri Maia Nunes e Dr. Eiosmar Domingos de Mendonça Júnior. No painel de número 2, com o tema Negócio Processual, Aplicabilidade, teremos como presidente da mesa Dr. Adroaldo de Lima Catão e os palestrantes Dr. Fred Didier e Dr. Paulo Mendes. No painel de número 3, com o tema Estabilização da Tutela Antecipada, Preclusão e Coisa Julgada no CPC, teremos como presidente da mesa a doutora Cristina Silva Alves Lourenço e os palestrantes Dr. José Henrique Mouta e Dr. Joaquim Felipe Spadoni. No painel de número 4, com o tema Honorários Advocatícios e Demandas Respectivas, teremos como presidente da mesa a doutora Carolina Lousada Petrarca e os palestrantes doutora Estefânia Viveiros e doutor Rafael Vasconcelos. Painel de número 5, com o tema Juízo de Admissibilidade e Méritos sobre Recursos Especial e Extraordinário. Teremos como presidente da mesa a doutora Valentina Jungmann Sintra e os palestrantes Dr. Guilherme Pupi, Dr. Alexandre Freire e Dr. Rodrigo Franz Becker. No painel de número 6, com o tema Prescrição e Decadência no CPC, teremos como presidente da mesa Dr. Eduardo Lemos Barbosa e palestrantes Dr. Flávio Tartucci e Dr. Alexandre Mantovani. Estão presentes também conosco as escolas superiores de advocacia, nas pessoas do Dr. Márcio Oliveira Rocha, tesoureiro da ESA, Alagoas, doutora Cíntia Maria de Possi de Oliveira Lima, diretora-geral da ESA Bahia, doutora Thaís Bandeira Oliveira Passos, vice-diretora da ESA Bahia, doutor Marcel Feitosa Correia Lima, diretor-geral da ESA Ceará, doutor Rafael Lara Martins, diretor-geral da ESA Goiás, doutora Liliane Furtado, diretora executiva da ESA Maranhão, doutor Álvaro Guilherme Ribeiro de Matos, vice-diretor da ESA Minas Gerais, Dr. Marcos Caldas Martins Chagas, secretário-geral da ESA Minas Gerais, Dr. Silvio Soares da Silva Júnior, secretário-geral da ESA Mato Grosso, Dr. Bruno Devesa Sintra, diretor adjunto da ESA Mato Grosso, Dr. Moisés de Souza Coelho Neto, diretor-geral da ESA Paraíba, Dr. Antônio Mota, secretário-geral adjunto da ESA Pernambuco, doutora Nayara de Moraes e Silva, diretora-geral da ESA Piauí, doutora Silvia Drummond Radu, coordenadora dos cursos de processo civil da ESA Rio de Janeiro, doutora Michele Evangelista Albuquerque Alencar, diretora-geral da ESA Roraima, doutora Rosângela Rezer dos Santos, diretora-geral da ESA Rio Grande do Sul, doutora Gisela Maria Bester, diretora-geral da ESA Tocantins, e doutora Graziela Tavares, vice-diretora-geral da ESA Tocantins. Senhoras e senhores, para a abertura deste evento, eu convido à frente o presidente nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamáquia.
Bom dia, queridos colegas, advogadas, advogados. Fiquem absolutamente tranquilos, porque estarei aqui agora, neste momento, aplicando a máxima que dizem que discurso bom é discurso curto. Sendo curto, não precisa nem ser bom. Portanto, serei extremamente breve neste momento. Mas é fundamental que se registre este ato que nós estamos aqui a realizar, mais uma vez, pelo Conselho Federal da OAB, e eu quero, em meu nome, em nome da direção do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com o diretor Ibanez Rocha aqui juntamente comigo, cumprimentar o nosso querido conselheiro federal, José Alberto Simonetti, que é o diretor-geral da nossa Escola Nacional da Advocacia, e em nome do nosso querido Beto Simonetti, como ele é conhecido, cumprimentar a todos os integrantes da ENA, cumprimentar a todos os nossos integrantes e dirigentes das escolas superiores da advocacia, cumprimentar os nossos conselheiros federais, conselheiros seccionais, dirigentes de ordem, que têm colaborado em muito com esta gestão. É um momento importantíssimo para a advocacia brasileira trabalharmos, tratarmos e refletirmos sobre o novo Código de Processo Civil. Este auditório cheio nos traz a alegria, nos traz a demonstração de que nós estamos no caminho certo. A Ordem dos Advogados do Brasil terá um olhar absolutamente diferenciado para as nossas escolas estaduais e para a nossa Escola Nacional da Advocacia. Desde o início desta gestão, eu disse ao nosso diretor-geral que a Escola Nacional da Advocacia seria a menina dos olhos desta gestão do Conselho Federal. Exatamente por momentos como este que nós temos que realizar, porque é, de fato, uma inovação, um novo Código de Processo Civil e tantas outras legislações que elas estão postas. Então, este diálogo sobre o novo Código de Processo Civil, ele é feito e direcionado para toda a advocacia brasileira. Estaremos também, através de cursos telepresenciais, repercutindo estes eventos e, acima de tudo, buscando cada vez mais capacitar a advocacia brasileira. Saliento que no novo Diploma Processual Civil nós também temos a oportunidade de comemorarmos algumas vitórias que foram fruto de uma luta de muitos anos. Muitos anos a advocacia brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil e os advogados buscavam, sim, que nós tivéssemos o regramento das nossas férias, das férias para a advocacia. Isto vem expresso hoje no novo diploma processual. As férias, o período de descanso do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro. Também, durante muito tempo, nós lutamos contra uma verdadeira chaga contra a advocacia, que era o aviltamento da verba honorária, exatamente com base no parágrafo 4º do artigo 20 do anterior Código de Processo Civil. Sistematicamente, nós vimos desrespeitos à advocacia a partir exatamente da fixação da verba honorária, sem que nós tivéssemos um formato objetivo, sem que nós tivéssemos condições, inclusive, de alguma forma, nos insurgirmos quando tivéssemos um ou outro magistrado que estava aviltando de forma direta os honorários sucumbenciais para os advogados. Isto hoje terminou com o novo diploma processual. Nós temos formas objetivas, nós temos percentuais claros que estão fixados no artigo 85 do novo CPC. Isto tem que ser comemorado. A partir de agora, e eu tenho dito isso reiteradamente, que terminou, sim, a era do aviltamento da verba honorária. E aqui quero também conclamar a advocacia brasileira para que nos auxilie, para que levem a OAB nos seus estados, levem a OAB no Distrito Federal e também tragam ao Conselho Federal da Ordem todas as formas de aviltamento e de desrespeito à verba honorária, que hoje tem regra clara e objetiva fixada no novo CPC, e isto tem que ser observado, e a Ordem dos Advogados do Brasil estará agindo de forma direta. Também é importante salientarmos que, a partir desta nova legislação, nós temos a correção de um outro problema histórico, de um verdadeiro câncer que tínhamos na nossa profissão, que era a possibilidade da compensação da verba honorária.
O artigo 21 do anterior diploma processual previa expressamente, em que pese em confronto direto com a Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, mas previa, sim, a possibilidade da compensação da verba honorária. Isto também hoje terminou, porque o novo diploma processual é expresso no sentido da vedação da possibilidade da compensação de honorários. Também poderíamos aqui salientar os honorários em fase recursal, também poderíamos aqui colocar aos colegas que temos que comemorar muito também o dispositivo legal que fixa a contagem de prazos em dias úteis. Tudo isto será trabalhado, tudo isto será tratado neste encontro a partir exatamente dos palestrantes que compõem o diálogo sobre o novo Código de Processo Civil. Portanto, agradecendo a cada um de vocês, primeiramente, pela presença, e agradecendo aos nossos palestrantes por estarem aqui abrilhantando este momento, declaro aberto o diálogo sobre o novo Código de Processo Civil, parabenizando a nossa Escola Nacional da Advocacia. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao nosso presidente, Dr. Cláudio Lamáquia. Dando continuidade às saudações, eu convido agora ao palco o Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia. Muito bom dia, meus amigos, meus colegas, advogados, senhor presidente, Cláudio Lamáquia, quem não tem medido esforços para fazer com que nós possamos concretizar os intentos da ENA e levar o avanço ao aperfeiçoamento do ensino jurídico no Brasil. Em seu nome, peço permissão aos demais para cumprimentar a todos, inclusive sua diretoria, que, em conjunto com Vossa Excelência, também se une em todos os nossos projetos. Serei muito breve e, na esteira que disse Vossa Excelência, para que seja bom o discurso, não necessariamente que ele seja realmente bom, que seja rápido. Portanto, preparei um brevíssimo discurso para fazê-lo. Proferirei. É com grande satisfação que iniciamos os primeiros diálogos do Código de Processo Civil. Este evento irá percorrer o país, em todas as seccionais da ordem, reunindo especialistas e operadores do direito com a missão de oxigenar o debate sobre os principais pontos do Código de Processo Civil. Sabemos que os problemas que enfrentamos no dia a dia da advocacia não foram resolvidos com o Código que entrou em vigor, mas temos certeza de que o estudo, o debate e reflexão sobre os pontos principais facilitarão a solução de muitos casos que estão sob a condução dos senhores e das senhoras. E é esta a nossa missão na Escola Nacional de Advocacia e de cada uma das escolas superiores de advocacia, levar a cada um dos advogados e advogadas do Brasil conhecimento e reflexões sobre os diversos ramos do direito. A constante formação do advogado é nossa prioridade e preocupação constante para que possamos auxiliar o exercício profissional. A Escola Nacional de Advocacia e as escolas superiores de advocacias não medirão esforços para oferecer o melhor aos advogados e advogadas, promovendo seminários, diálogos, cursos de atualizações, espaço para publicações, entre outros. As escolas são de todos vocês. Portanto, meus amigos e amigas, aproveitem. Procurem as escolas para que possamos auxiliar na sua permanente atualização. O novo CPC trouxe inúmeras conquistas para a advocacia que não podem ficar apenas no papel. É preciso que sejam aceitas e cumpridas, e isto depende de cada um de nós, lutando pelo direito do cliente e pelo respeito à aplicação de nossas prerrogativas. Agradeço ao presidente Lamáquia o incondicional apoio aos projetos da ENA e das escolas, estendendo o agradecimento à sua diretoria. Agradeço à presidente da Comissão de Implementação do CPC, doutora Estefânia Viveiros, por ter aceito o convite de fazer este evento em parceria conosco. Agradeço de forma muito especial aos meus diretores das Escolas Superiores de Advocacia que estão construindo e se doando ao nosso projeto no seu dia a dia. Agradeço aos palestrantes a disponibilidade de estar aqui conosco, emprestando o seu tempo e seu valioso conhecimento no dia de hoje. E, por fim, agradeço a todos os senhores que se inscreveram e participaram conosco deste evento. Aproveitem o dia. Muito obrigado. Eu convido agora para uma breve saudação a presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo CPC, doutora Estefânia Viveiros.
Bom dia a todos vocês. Na mesma linha da brevidade dessas saudações, cumprimento em nome de todos o nosso presidente Cláudio Lamáquia e o diretor Ibanez Rocha, que representa o Centro-Oeste. Cumprimento os palestrantes, caros advogados e parabenizo nesse momento muito especial o diretor da ENA e a nossa colaboradora também do Distrito Federal, Carolina Petrarca, por essa homenagem, por esse seminário que vai se iniciar, e tenho certeza que será uma tarde, um dia extremamente agradável para que possamos discutir as inovações do novo Código de Processo Civil. Agradeço por essa parceria, né, em nome da presidência da Comissão de Regulamentação do novo Código de Processo Civil, e, com certeza, as conquistas da advocacia, o DNA do novo Código de Processo Civil da advocacia já está claro. O que nós temos que lutar a partir de agora é para a permanência dessas conquistas e a regulamentação adequada por parte de toda a magistratura do Brasil. E, com certeza, nós, advogados, temos um papel fundamental para que possamos, de fato, buscar a correta e a mais adequada implementação das conquistas do novo Código de Processo Civil. Então, um ótimo dia para todos nós e, com certeza, vamos hoje, com grandes palestrantes aqui presentes, discutir, dialogar o novo Código de Processo Civil, ressaltando as conquistas da advocacia, da cidadania e da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada. Eu convido novamente ao palco o doutor Simonetti para presidir o nosso primeiro painel. Painel que traz como tema apelação e agravo. Convido também os nossos expositores, doutor Cássio Scarpinella Bueno. Dr. Cássio é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também obteve os títulos de mestre e doutor em Direito das Relações Sociais e do livre docente em Direito Processual Civil. É professor doutor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo, ministrando aulas nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual e é membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual. É autor de 21 livros, sendo os mais recentes o seu Manual de Direito Processual Civil e o novo Código de Processo Civil Anotado, ambos em segunda edição. É coautor de 60 livros e autor de mais de 70 artigos publicados em diversas revistas e periódicos especializados, inclusive do exterior. Tem participado como professor convidado dos principais cursos de pós-graduação em todo o país, ministrando diversas palestras em todo o Brasil e participado assiduamente dos encontros nacionais e internacionais sobre o direito processual. Integrou a Comissão Técnica de Apoio e Elaboração do Relatório Geral na revisão do projeto do novo Código de Processo Civil no âmbito do Senado Federal, PLS 166 de 2010, e participou como convidado das reuniões de trabalho para a revisão do mesmo projeto no âmbito da Câmara dos Deputados. Também expositor, eu convido à frente o Dr. Jorge Amauri Maia Nunes. Bom dia. Dr. Jorge possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Pará e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Teoria Geral do Direito, Segurança Jurídica, Ativismo Judicial, Acesso à Justiça. É professor de graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília desde 95. E o nosso expositor também, Dr. Delosmar de Mendonça Júnior. Ele que é advogado, graduado em Ciências Jurídicas pela UFPB desde 1986, doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, mestre em Direito Público pela UFPE, professor de Direito Processual Civil da UFPB e do UNIP, professor convidado em várias universidades do Brasil para ministrar cursos de pós-graduação. Já foi conselheiro federal da OAB entre 2001 e 2009. Ainda conselheiro. Senhores, tenham bondade.
Enquanto tomam seus assentos, vamos explicar a dinâmica deste primeiro painel. Cada expositor terá 15 minutos para a sua exposição e, ao final, teremos 15 minutos para intervenções da plateia, com considerações ou perguntas que, porventura, houverem. Iniciando o nosso painel, tem a palavra, primeiramente, o Dr. Cássio Scarpinella Bueno. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui em Brasília mais uma vez, no Conselho Federal da OAB, na Escola Nacional da Advocacia. Desculpem, só que eu não tenho modos de sentar assim, ainda bem que eu não sou mulher, permito-me dizer, e ainda bem que não estou de saia, né? Estou com minha kilt hoje, né? Mas cumprimento o Dr. Lamáquia, cumprimento todos os responsáveis por esse curso, o doutor Simonetti, que está presidindo aqui a nossa mesa, a doutora Carolina Petrarca, o doutor Eduardo Barbosa, a doutora Estefânia Viveiros, que me mandaram e-mail gentis e que conseguiram compreender que a agenda de 2016 para os processualistas em geral está bastante atarefada, mas que mesmo assim houve essa condição. Felizmente temos voo cedo e temos voo na hora do almoço para São Paulo para chegar a tempo de mais diligências sobre o novo código, né? Vamos aproveitar enquanto o código não é alterado, porque isso é importante, o que o doutor Lamáquia falou é fundamental. Nós temos que ser advogados, mais do que processualistas, 24 horas por dia. Porque, por exemplo, o artigo 85, que cuida dos honorários de advogado, tem sido vilipendiado diariamente, diuturnamente. É como se ele não estivesse no código, e como se o código não estivesse em vigor há 3 meses e meio já. Eu mesmo já vi algumas dezenas de decisões, inclusive suscitando, e olha que eu gosto do assunto, permita-me dizer, como acadêmico, eu realmente acredito nesta necessária visão constitucional do processo. Agora, ver inconstitucionalidade nos honorários de advogado contra a Fazenda Pública, por falta de razoabilidade, o que é isto, né? Do ponto de vista objetivo de um Estado democrático de direito, né? E o que seria mais razoável, então, em vez de ser 200 salários, é 203, seria mais razoável, menos razoável? E assim vai, evidentemente que não há a menor pauta objetiva para discutir isso. Não é meu tema, mas apenas acho que, e para enaltecer encontros como esse, oportunidades como essa, mais uma vez, congratulo-me com toda a diretoria do Conselho Federal, da própria Escola Nacional da Advocacia, doutor Simonetti aqui, representando a todos, e os colegas aqui, né, que estão aqui, inclusive o doutor Delosmar, que foi meu colega de mestrado, quando éramos mais jovens, ambos. Agora o filho dele já entrou no mestrado, né, e vai ser meu aluno, então já é uma geração a mais, o código mudou, e assim vai. Enfim, trago aqui, dentro do nosso tempo, que é 1h30 para cada palestrante, e 1h30 em minutos úteis, porque por paralelismo aos dias úteis, né? Então, nada disso que eu falei contou, né? Nada disso que foi dito até agora contou, porque é agora que começa. Então, trago alguns pontos sobre apelação e depois sobre agravo, para suscitar algum debate e tal. Veja, a apelação é o nosso bom e velho recurso da sentença. Essa é a lição que todos nós temos, nós conhecemos e nós aplicamos e que é repetida pelo Código de 2015. No entanto, é correto também entender que a apelação agora ela é mais ampla. Ela, na verdade, é o recurso cabível, olha que interessante, também contra decisões interlocutórias. Né? Parece ser uma lição correta essa. Então, a apelação cabe da sentença, cabe, aliás, como diz lá o artigo 1009 caput, mas de acordo com os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 1009, é correto dizer que a apelação cabe também das interlocutórias não recorríveis imediatamente, ou seja, por exclusão, aquilo que não cabe agravo de instrumento, é a recorribilidade imediata das interlocutórias, vai ser recorrido por apelação. E aí vai o parágrafo 2º, ou, se for o caso, em contra-razões de apelação. Contra-razões que, aliás, se escreve junto, de acordo com a nova ortografia portuguesa. Conversava até com um querido amigo, o professor Fred. Contra-razões, todo mundo já decorou. Agora, hiperempção. Perde o P. E assim vai, né? Mas, enfim, a questão é, esta ampliação da apelação é exatamente uma ampliação da apelação? É um recurso de apelação? Eu posso, então, embora não experimentando nenhum
prejuízo, nenhuma sucumbência, né, no sentido técnico, com a sentença, mas eu posso apelar para reavivar eventuais decisões interlocutórias vencidas ao longo do processo? Ou será que eu tenho que aguardar que a parte sucumbente apele para, querendo, questionar essas interlocutórias em contra-razões de apelação? E aí qual é a natureza jurídica? Então as contra-razões são recurso também? É uma espécie de reconvenção recursal? Ou é uma espécie de apelação adesiva diferenciada? Isso é passível de ser taxado pelos estados, pelo Distrito Federal, pela própria lei de custas da Justiça Federal, contra razões, tem natureza recursal, porque a apelação é taxada. Aliás, em São Paulo, nós tivemos agora um aumento de 100%. 100%. Isso, na perspectiva tributária, aliás, deve chamar atenção. Isso é confisco, não é aumento. 100% de aumento de um tributo, de uma taxa, é algo muito sério para um tributarista. Porque para o processualista não seria. E amanhã, em tese, não estou dando ideia, mas essas ideias correm. Vem uma lei nova estadual, uma lei distrital, uma lei federal, dizendo, não, agora, se você suscitar em contra-razões de apelo, aquela interlocutória não recorrível, por exemplo, o juiz indeferiu a prova pericial, não cabe agravo de instrumento, pela letra do 1015, então isto vai ter que pagar, vai ter que preparar para tanto. Então, essa é uma questão interessante, temos que nos debruçar sobre isto, ao meu ver. Uma outra questão interessante é a extinção do juízo de admissibilidade da apelação. Esse é um ponto alto, na minha opinião, do Código, surgiu no projeto da Câmara, felizmente ficou até o final. Isso, na verdade, era genérico no Código, né? Extinguia-se, inclusive, o juízo de admissibilidade prévio do recurso especial e do recurso extraordinário. E que isso causou um certo temor no STF e no STJ, uma avalanche, uma tsunami de processos sendo enviados para lá, o que resultou numa outra lei, a Lei 13.256, que, a propósito de reavivar a admissibilidade do recurso especial extraordinário, fez lá outras coisinhas indevidas no Código de Processo. A grande verdade, dificultando e muito o acesso do cidadão aos tribunais superiores por recurso especial extraordinário. Eu já ouvi até falar que essa lei deve ser conhecida como Império Contra-Ataca. É um bom nome, convenhamos, né? Sempre com as devidas vênias, etc. Tal. É evidente. Agora, vamos supor que a nossa simpática apelação seja absolutamente intempestiva, mas assim, objetivamente intempestiva. 6 meses fora do prazo, tanto que a execução já tinha começado. O cartório já tinha certificado trânsito em julgado, já estava com o cumprimento de sentença. E olha, para um cartório certificar trânsito em julgado em processo físico é que a coisa demora. Pelo menos na minha terra, não sei se é aqui, mas na minha terra demora 3, 4, 5 meses, processo físico. Né? O eletrônico tem outras demoras, tem a juntada eletrônica, que está em 1 mês e meio a 2, né? Fica na nuvem até baixar. Né? Mas isso é outra questão. De qualquer forma, eu apelo 6 meses depois, muito além dos 15 dias úteis. Estou no meio do cumprimento de sentença. O juiz manda os autos para o tribunal, porque ele não tem como dizer que é intempestivo. Não de acordo com o Código. E se isto for verdade, olha que instrumento perigoso de litigância de má-fé que a gente está vendo no Código. O Código veio, na minha opinião, para agilizar e muito. Porque era um tempo perdido, porque mesmo que o juiz dissesse, não conheço da tua apelação, cabia agravo de instrumento. E aí, em vez de 2 recursos, vai tudo lá, o tribunal, monocraticamente, vou dizer se é tempestivo, não é, conheço, não conheço, se está preparado, se não está, eventualmente o próprio relator ou a relatora incita para... Né, preparar devidamente, para recolher diferenças, etc. Mas imaginemos esta situação, como é que fazemos? Né? E pior, se o juiz da primeira instância falar algo sobre esta apelação, embora inequivocamente intempestiva, o apelante que se sinta prejudicado vai poder entrar com uma reclamação no tribunal, alegando, modelo clássico isso para a STJ, para a STF, usurpação de competência do tribunal. Para evitar temos 2 recursos e os 2, claramente, na minha opinião, protelatórios. Veja, eu sou muito favorável a penas de litigância de má-fé para um mau litigante. Mau litigante. Não tem nada a ver com penas disciplinares, é uma questão da ordem, mas a parte é apenada na hora. Agora, mesmo que eu apene severamente,
este caso, ele cria um impacto. Ou será que nesses casos o juiz poderia... Lógico, o processo físico é um problema grande, aí o processo eletrônico seria mais fácil, porque a gente abre em qualquer lugar, no tribunal, na primeira instância. Mas no processo físico, será que o juiz poderia falar, então vamos extrair aqui uma antiga carta de sentença enquanto eu mando os autos para o tribunal, mas para não impactar? Não faz sentido. No código não faz sentido. Eu estaria legislando ao querer interpretar. Então, esse é um probleminha que eu vejo. Outro problema, que é um problema que eu lamento da apelação, eu lamento muito, ideologicamente, eu lamento como cidadão, como jurisdicionado, que, graças ao projeto da Câmara, e aqui é um ponto muito negativo do projeto da Câmara, na minha avaliação, a apelação ainda tem efeito suspensivo. Ainda tem efeito suspensivo. Enquanto que o anteprojeto da Comissão de Juristas e o projeto aprovado no Senado Federal, em dezembro de 2010, tiravam o efeito suspensivo e, permito-me dizer, o que não significava muito, porque sempre era possível a concessão, né, casuística desse efeito suspensivo, mais ou menos como ocorre no agravo de instrumento. Não tem, mas pode ter. Né, a depender da análise do relator, da relatora, para o caso concreto. Pois bem, a apelação preservou mais ou menos na linha do 520 antigo, agora no 1012, parágrafo primeiro, mais ou menos aquelas hipóteses, com alguma redação diferente, alguma coisinha que, lógico, leva a tantas indagações. Agora, eu pergunto, é possível, não obstante, tirar o efeito suspensivo da apelação, que a lei prevê como regra? E, ao meu ver, a resposta, embora não esteja muito clara no Código ainda, mas é, e só pode ser, como já era, inequivocamente positiva. Aliás, eu me orgulho, a minha tese de doutorado em 98, eu sustentava isso quando eu era ainda um menino, né? E gostava da ideia. E hoje está claro lá. Por quê? Uma das hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo é na hipótese de a sentença, né, confirmar, conceder ou revogar a tutela. Então, este conceder tutela provisória na sentença, ao meu ver, é o suficiente para que, sistematicamente falando, e aí o código nos permite, o texto do código, né, nos permite essa interpretação de forma generalizada. Então, eu lá em alegações finais tenho chance de ganhar, aposto nisso, sustento isso para as minhas alegações finais, né? Imaginando uma situação do autor, né? Tem uma condenação, tal, para ficar mais fácil só o exemplo. Falo, senhor juiz, além de ganhar, de acolher o pedido, eu quero uma tutela provisória, ora fundada na urgência, ora fundada na evidência, né, de acordo com os novos requisitos do Código, para que Vossa Excelência me admita o cumprimento provisório desde o início, mesmo que o apelante, o sucumbente, venha apelar. Obrigado. Né? Então, essa é uma questão interessante. E aí o Código, acolhendo as lições de Barbosa Moreira, do grande professor José Carlos Barbosa Moreira, né, diz que a apelação sem efeito suspensivo ela surte efeito desde a sua publicação. Isso é uma coisa que nós não acordamos para isso, nós não lemos, quer dizer, enfim, a grande maioria diz que não leu, talvez não tenha lido de verdade, porque a nossa prática desmente essa lição, que agora é albergada pelo Código. Isso é genérico, inclusive para efeito suspensivo de recurso especial extraordinário. Eu não preciso esperar a pessoa embargar, eu não preciso esperar aquele que perdeu prequestionar, seja lá o que foi isso. Se eu quero mesmo cumprir provisoriamente uma sentença ou um acórdão, cujo recurso não tenha efeito suspensivo, assim que eu tiver ciência da sentença publicada, o que não tem nada a ver com intimação, eu já começo o cumprimento provisório. Aliás, a lógica do cumprimento provisório da sentença, que é justamente a outra face da moeda, da ausência de efeito suspensivo, ora legal, ora judicial, é justamente essa. E para um código que, em última análise, acredita muito em meios alternativos, autocompositivos de solução de conflitos, nada como um verdadeiro cumprimento de sentença, ainda que provisório, para o réu ver que ninguém está brincando e que sai, então, falar, olha, vamos fazer um acordo, vamos parcelar, eu reconheço, etc. e tal, né? 2 minutos. E com 2 minutos vamos falar um ponto do agravo de instrumento. Não é o único, mas é um fulcral, fundamental. O artigo 1015 vem e diz: cabe agravo de instrumento das seguintes decisões interlocutórias. Lado bom disso, fica mais fácil de discernir quando cabe agravo de instrumento e quando cabe apelação. Tanto que quando me perguntam, tem fungibilidade no novo código? Eu falei, bom, não sei, eu acho que não.
Num primeiro momento, não há por que ter maiores dúvidas, pelo menos de apelação e agravo de instrumento. Por quê? O 1015 ajuda todos nós a ter um guia. O problema que ocorre, e sobretudo quando se olha a questão na perspectiva prática, mais do que do ponto de vista da opção é válida ou não é válida, viola o duplo grau de jurisdição, é uma questão importante. O doutor Delosmar é literalmente mestre no assunto, né? Então, essa é uma questão importante. Mas, do ponto de vista prático, aquela interlocutória que não está no 1015, por exemplo, indeferir prova, não está lá. Não cabe agravo de instrumento mesmo? É interessante, é uma pergunta um pouco surreal, né? É um pouco paranoica. Mas é uma pergunta que faz sentido nos últimos 40 anos, onde, em rigor, toda a interlocutória era recorrível. Embora, de 95 para cá, não fosse verdade isto, porque era agravável de forma retida. A regra era o agravo retido. É que a prática passou por cima disso, em grande parte. Como um recurso especial retido, no fundo, ele foi esquecido pela prática. Tanto que foi desprezado, ao meu ver, corretamente pelo Código. Esqueceram disso. Não tem isso no Código. Tem outras formas de represamento, mas não aquela, né, que foi introduzida durante as reformas do Código. Então fica a pergunta, o que fazemos diante de uma interlocutória não prevista no 1015? Eu não gosto da solução prática e que muitos autores sustentam, ao meu ver, de forma irrefletida, sempre com devido respeito. Bom, se não está no 1015, cabe mandado de segurança contrato judicial. Eu prefiro uma leitura ampla do 1015, chamem de analógica, extensiva. O querido amigo Fred tem essa visão, a mim me agrada mais. Só que o problema dessa visão é quais são os limites dessa interpretação, ora extensiva, ora analógica, ora exemplificativa, etc. E tal. Por exemplo, diz lá, não cabe agravo quando o juiz inverte o ônus da prova. Isso quer dizer que cabe agravo quando for prova? Parece que não. Aí que tá, senão não adianta nada. Né? Então, esse é o discernimento. E convenhamos só para a prova, e aqui eu concluo, doutor, né? Senhor presidente, temos que concluir, os prazos existem para serem descumpridos, afinal de contas, qual seria a graça de prazos se eles não fossem descumpridos? Seria uma norma jurídica impossível, etc. Tal, que nem aquela do elevador, que tem em São Paulo, só entra no elevador se o mesmo se encontra no andar. Evidentemente, eu não posso ter como entrar no elevador se o mesmo não se encontra no andar. Evidente, mas tudo bem. Aqui só para concluir, com relação às provas, mais do que leitura extensiva, exemplificativa, analógica, muito mais do que o mandado de segurança, o que me parece que a boa solução prática para o eminente advogado, para a eminenta advogada, é produção antecipada de provas. Justamente porque o Código amplia as hipóteses. Então, você assegura a prova e tenta produzir. Quiçá no próprio processo em curso. Não consegue por aqui, mas você consegue por lá. E se não conseguir, pelo menos você tem a prova nas mãos para oportuna produção. Muito obrigado pela atenção, doutor Simonetti. Devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Merecidos aplausos. Eu agradeço seus brilhantes esclarecimentos e passo a palavra, portanto, para os próximos 15 minutos ao doutor Delosmar Domingos de Mendonça Júnior. A palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Vou ser bem formal, meus colegas aqui de mesa, meus colegas conselheiros federais, diretoria da OAB. Eu quero fazer uma saudação toda especial aos colegas processualistas da ANEP, que estão aqui, o Fred Didier, o Henrique Mouta, a doutora Estefânia Viveiros, nossa presidente da Comissão Especial de Acompanhamento de Implantação do novo Código de Processo Civil, aos colegas diretores das escolas da advocacia. Eu quero saudar em nome do nosso diretor lá, da pequenina e brava Paraíba, que é o Moisés Coelho Neto, que está aqui presente. Enfim, colegas advogados. É uma honra muito grande, agradeço, presidente Simonetti, o convite de estar aqui falando na nossa casa, a Casa da Advocacia, a Casa da Cidadania Brasileira, que é a OAB. A OAB que teve uma participação muito intensa na construção do atual Código de Processo Civil. E aqui quero registrar, e não podia deixar, e acho que a OAB deve, no momento oportuno, render as devidas homenagens a quem contribuiu muito com as conquistas da advocacia brasileira no novo Código de Processo Civil, que vem gerando polêmica, vem gerando ciúmes. O professor Fred Didier, com uma contribuição maravilhosa, que precisa desse reconhecimento nosso, o professor Cássio Scarpinelli e outros que
colaboraram como assessores, como consultores e defenderam as bandeiras da advocacia brasileira perante o Congresso Nacional na construção que não é fácil. E partindo dessa premissa, que não é fácil fazer um código, eu quero dizer que não temos o código dos sonhos. Todo mundo aqui, todo processualista, todo advogado, já com um pouco de militância, tem na sua cabeça aquele código. Ah, isso eu queria, isso não mudou, isso poderia mudar, isso seria melhor. Não é fácil fazer um código dos sonhos. Aliás, é impossível fazer um código de sonhos que seria uma mera utopia. O que temos é a realidade. E a realidade mostra que tivemos avanços em algumas áreas. E aí quero me reportar à apelação agravo, que é o nosso tema de destaque, o nosso tema de enfoque. Tivemos avanços, tivemos pontos bons e tivemos pontos ruins. E tivemos ainda pontos que poderíamos avançar e não avançamos. Eu quero começar, e gosto de, quando vou dar uma notícia boa, notícia ruim, de falar logo da notícia ruim, para depois chegar na boa. Tem muita gente que prefere o contrário. Fala logo na boa, vai lá amaciar, como nós dizemos lá no Nordeste, o interlocutor para depois falar da notícia ruim. Eu prefiro o contrário. Dou logo a ruim para depois sair com a boa, para ele não sair lá tão triste. Então, para mim, o pior ponto em relação à apelação do novo CPC, que é um tema que eu acho que a OAB deveria refletir, a advocacia brasileira deve refletir, para tentar mudar no Congresso Nacional, Fred. Porque um código não é um dado da natureza, que está lá pronto e acabado e não tem jeito, só tem que tratar das circunstâncias. O leite está derramado, não tem mais o que fazer. Não, uma construção normativa, ela como um ato de conduta humana, pode sim ter reparos, como já teve agora, já mudança no novo CPC, embora atendendo a pressões mais fortes, pressões externas, mas nós tivemos já uma mudança no atual Código. E, para mim, o pior ponto e que merece uma reflexão da advocacia nacional para que haja mudança legislativa é a chamada técnica de ampliação do colegiado quando há divergência na apelação, na ação rescisória. O que é que nós fizemos? O que é que, para mim, o pior ponto da apelação, o pior ponto dos recursos? O que é que nós fizemos? Nós não tivemos a coragem, quando eu digo nós, todo mundo, a comunidade jurídica brasileira, através do Congresso Nacional, nós não tivemos coragem, por apego, por raiz à tradição que vem lá do direito português, de acabar com os embargos infringentes. Um recurso que só existe na história do direito português, recurso que não tem nem paralelo com outras legislações, com outros ordenamentos jurídicos. Mas aquilo está tão forte, está tão enraizado, está tão presente que nós não tivemos a coragem de simplesmente acabar, como muitos e muitos doutrinadores quiseram acabar. E fizemos o quê? Pioramos, porque os embargos infringentes, eles vinham, através da reforma do Código de 73, adquirindo uma função menor, uma circunscrição menor. E o que é que nós fizemos? Voltamos atrás, aumentamos. Os embargos infringentes, eles tinham agora, para suas hipóteses, antes, para suas hipóteses de cabimento, simplesmente quando reformava a sentença de mérito. Agora não. O que é que fizemos? Criamos uma técnica de ampliação, para não dizer que era recurso, e agora o que é que acontece? Havendo uma divergência, seja em matéria processual, seja direito material, em qualquer espécie, sem sequer haver a suscitação, o requerimento das partes, através de seus advogados, de uma forma automática, natural, se para o julgamento, para chamar novos integrantes para aquela turma, ou simplesmente atuar com outros membros que estejam presentes na turma, para realizar um novo julgamento a título de se obter o quê? Uma maioria confortável? Então, isso vem gerando, em vários estados, eu tenho informações, vem gerando problemas, vem gerando abusos em relação à administração judiciária, e isso não é bom para um princípio, uma diretriz do novo Código, exatamente a celeridade, a adequação, a duração razoável do processo. Eu venho chamando essa técnica, meu caro Cássio, alguns chamam de embargos infringentes cover. Aí é de uma forma carinhosa, pessoal. Eu chamo de embargos infringentes Frankenstein. Por quê? Nós criamos um monstro, criamos um monstrinho que está lá pior do que se tinha anteriormente.
gerando simplesmente hipóteses de conflitos e que não são compatíveis com a diretriz da duração razoável do processo. Então, esse, para mim, é o pior ponto do sistema recursal renovado e que deve merecer uma reflexão, quero opinião, quero dialogar com os colegas presentes, uma reflexão para mudança legislativa. Não vai trazer nenhuma melhoria ao sistema recursal, Fred. Não, ao meu ver, não traz nenhuma melhoria, só vai trazer problemas e merece, sim, ser extirpado na origem através de um mecanismo de intervenção legislativa. Agora vou para o ponto que poderia ter sido melhor e não foi. Aí não vou falar muito, porque o Cássio Scarpinella já falou. Era o efeito suspensivo natural ter sido abolido, o efeito suspensivo como regra geral. Por que nós não partimos logo, ao invés da tutela provisória recursal, em fazer o contrário? Vê a sentença, vamos prestigiar o juiz de primeiro grau, a sentença deve ter aplicação imediata. Não é o caso de aplicação imediata, porque contrariou o precedente, meu caro Mota, porque a matéria foi julgada com um erro injudicando, porque não é o caso de se criar uma situação confortável que vai gerar prejuízo de difícil reparação, porque o recurso tem boa probabilidade de ser provido. Então, se utiliza da tutela provisória para dar, sim, o efeito suspensivo ao recurso. Mas, enfim, está lá, não adianta chorar sobre o leite derramado, nós temos que trabalhar com a interpretação em torno desses aspectos. E agora vem para mim, meu caro Simonetti, o que foi de melhor em relação à apelação e agravo e ao sistema recursal geral. Para mim foi o gol de placa, o estilo Messi, Maradona e tantos outros em relação à reforma do atual Código de Processo Civil, que foi o fim da jurisprudência defensiva em vários aspectos. Então, a jurisprudência defensiva é uma vergonha. Eu tenho a impressão que nossos netos, você falou em filhos, nossos netos, bisnetos, quando forem estudar a história do direito e se reportarem no início dessa década de 2000 e verificarem, pelo amor de Deus, a justiça brasileira simplesmente não conhecia de um recurso porque o protocolo estava ilegível e a parte não tinha como esclarecer. Será que era elegível? Alguns falavam inelegível. Não há protocolo que se possa ler, então não se faz uma diligência, não se ouve a parte para poder esclarecer, simplesmente não conhece do recurso. Como é que se pode, os nossos netos, daqui a alguns anos, verificar, ora, no Brasil, de algum tempo atrás, se a parte tivesse uma diligência, o apressadinho seria punido porque manejou o recurso prepóstero, o recurso que foi protocolado antes da publicação do acórdão. Mas se ele já sabia dos termos do acórdão, se ele se adequou ao requisito da regularidade formal, presidente Stefânia, e simplesmente tratou de atacar os pontos da decisão de forma contundente, de forma adequada, só porque ele foi apressado, então, o fim da jurisprudência defensiva, que vem dentro de uma diretriz, e a gente tem que analisar o sistema recursal, a apelação, meu caro colega, e o agravo diante das diretrizes maiores, dos pilares do novo Código de Processo Civil, que para mim são a cooperação, a primazia do mérito e a simplificação. Para mim, o melhor tema, a melhor mudança do atual Código de Processo Civil nessa área, diante do princípio da cooperação, foi o 932, parágrafo único, que se espalha no sistema recursal, fazendo com que o relator, antes de não conhecer o recurso, devolvia em 5 dias às partes, para que elas tenham oportunidades de esclarecer, de juntar o documento que faltou na peça de agravo. A parte do advogado esqueceu por falta de tempo, ou esqueceu por ser relapso mesmo, mas a parte não tem culpa disso. E o mérito não vai ser julgado, o agravo não vai ser conhecido. Agora sim, a parte tem o direito, através do seu advogado, de sanear
de ter uma oportunidade para prestar o esclarecimento, para se justificar em relação a isso e para juntar a documentação que está em falta, de forma que o mérito recursal seja julgado. A primazia do mérito recursal, para mim, é uma das maiores conquistas que o jurisdicionado, que a cidadania brasileira adquiriu no atual Código de Processo Civil. Da mesma forma, a aplicação na esfera recursal, na apelação e também no agravo, do chamado princípio da técnica da cooperação. Não é possível que, em sede recursal, a parte, o jurisdicionado, através do seu advogado, seja surpreendido com um tema novo, inclusive as matérias de ofício. Quantas e quantas vezes, na prática forense, nós não vimos, durante a sessão de julgamento, o relator levantar uma questão de ofício, uma matéria de ofício, ou simplesmente um outro julgador, e você não já fez a sustentação oral, já não tem oportunidade de tratar daquela matéria, de argumentar sobre aquilo que foi lançado de surpresa, que poderia ser lançado de surpresa, mas que agora tem que ter a oitiva, a manifestação das partes, ou seja, a aplicação da técnica da cooperação, da técnica da não surpresa na esfera recursal, incluindo não só matérias de ofício, como matérias que poderiam ter sido suscitadas e não foram por motivo de força maior, e que as partes podem fazer, mas que devem ter o crivo, devem sofrer o debate, sofrer o contraditório por parte daqueles que participam do processo. Para mim, essa foi uma das maiores vitórias. Acabar com a ratificação do recurso quando os embargos declaratórios manejados não foram conhecidos, mas não houve qualquer modificação no julgamento. Simplesmente, eles foram rejeitados. Imagine você ter que fazer aquela peça. Eu me lembrava do processo romano clássico, em que a formalidade exigia que você levantasse a mão direita, e se levantasse a esquerda, perdia a causa. Ora, para que simplesmente ratificar com a mera petição os termos da apelação já interposta, quando os embargos de declaração não modificaram em nada o julgado? Então, isso é o Doutor fim Delosmar, da jurisprudência. 2 minutos, por favor. Agradeço, presidente. É o fim da jurisprudência defensiva que deve ser mantida. Agora, tem alguns pontos polêmicos. Por exemplo, eu quero utilizar esses 2 minutos em cima de 2 situações que eu estou a refletir e que ainda não tenho uma posição amadurecida, mas quero trazer para o debate. Primeiro, o que Cássio falou aqui, que estava também na minha cabeça, em relação ao parágrafo único do 2009. Será que nós temos mesmo apelação contra a decisão interlocutória? Ao meu ver, Fred, eu estou pensando nisso, ao meu ver, foi criado como uma criação jurídica positiva, você fala dos conceitos jurídicos positivos, foi criado um mecanismo, uma técnica de que a decisão interlocutória ela é absolvida pela sentença, pelo 1009. Então, quando você, assim como acontece na Justiça do Trabalho, quando você apela da sentença, vai haver a atração da decisão interlocutória que não precluiu naquele momento, que foi tomada, para a sentença. Então, você apela da sentença, e a sentença absolve as decisões interlocutórias. Isso evita o constrangimento, e o Cássio aqui ele falou um pouco sobre isso, de que você tenha que apelar como vencedor. Você venceu, não há sucumbência, mas apelar porque tem uma decisão interlocutória lá que você quer ver que ela seja apreciada sob condição de que essa situação pode modificar o julgado. Eu acho que se aplica aí tranquilamente aquela técnica lá da profundidade do efeito devolutivo da apelação, que diz que, em se tratando de uma questão que foi rejeitada, que não foi acolhida pelo julgador, essa questão ela é atraída, ela é levada no efeito devolutivo. Então, ao meu ver, a sentença absolve essas decisões interlocutórias e você não precisa ofender o princípio, nem fazer uma ginástica olímpica para ofender o princípio, para tentar passar pelo princípio da taxatividade e pelo princípio da singularidade recursal e dizer que a apelação agora ataca a decisão interlocutória.
Talvez, meu caro Mouta, a apelação absolva decisões interlocutórias. Ora, é possível isso? Sim. Nós não temos agora a tutela antecipada em grau de sentença, então por que a sentença não pode absolver, através desse mecanismo, as decisões interlocutórias que foram tomadas e que não precluíram, porque, por força de lei, elas não precluem naquele momento, mas precisam ser suscitadas pela parte interessada ao fim da sentença. E, por último, em relação à questão, é outro tema muito polêmico em agravo e apelação, que é sobre o rol taxativo do 1015. Será que é taxativo mesmo? Será que nós não estamos tentando colocar interpretação extensiva, interpretação analógica, como uma forma de criar mecanismos para afetar a taxatividade? Será que nós não houve uma posição tomada no CPC em relação de que agora só essas decisões são agraváveis, as outras não devem ser agravadas? Se nós formos abrir, e há situações que, como falou o Cássio, em relação à antecipação de prova, há uma outra situação em relação à competência. Ora, no momento em que o legislador coloca lá no 1015 que cabe agravo de instrumento das decisões relacionadas à instalação da cláusula arbitral, do juízo arbitral, será que isso não se trata de competência? E não se tratando de competência, isso não haveria a mesma natureza para outras situações de competência? Então, é algo realmente que nós precisamos discutir para evitar o mandado de segurança. O mandado de segurança, eu acho que não deve caber em hipótese nenhuma, porque isso vai prejudicar o sistema, ao invés de auxiliar, e vai totalmente em confronto com dos pilares diretrizes do atual Código, que é a simplicidade e a duração razoável do processo. Então, diante dessas considerações, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para o debate, para dialogar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lerman. Muito obrigado. Assim, seguimos ouvindo, portanto, o doutor Jorge Amaury Maia Nunes. Tem a palavra. Muito obrigado. Eminente presidente Simonetti, eu vou pedir vênia para fazer a saudação de todos, em nome de duas pessoas muito queridas aqui, Estefânia Viveiros, Carol Petrarca, que foi quem fez chegar a mim este convite, ambas lutadoras do processo civil aqui no Distrito Federal, e não só no Distrito Federal, diga-se de passagem, e em nome delas eu saúdo a toda esta plateia imensa e qualificada. No início da década de 80, o saudoso professor Calmon de Passos começou uma aula de mestrado dizendo mais ou menos assim: ser livre é não saber o que fazer ou o que dizer. Eu sou um homem livre neste momento. Eu havia organizado alguns pontos na minha cabeça e eu sou o último a falar. E dos pontos, pelo menos dois foram supremamente abordados aqui, com relação ao fato de que o recurso de apelação ataca, em certo momento, um espectro, um âmbito de aplicabilidade que invade a questão pertinente às decisões interlocutórias. Isso me parece de uma evidência solar. Um outro ponto, que é um susto que eu tenho com relação aos abusos que podem ser cometidos pelo fato de que a coisa boa, de que não há um juízo de admissibilidade da apelação no primeiro grau. Pode acontecer o abuso e isso me tortura. O que me consolou, e depois eu vou voltar a isso, o que me consolou foi saber que o direito, e o direito normado, o direito positivado, não vai se preocupar com a patologia, vai se preocupar com o quod perunco e ascidit, com as coisas que normalmente acontecem. É possível que aconteça de um advogado maluco, oportunista ou de má fé, recorrer de uma sentença que transitou em julgado, já no direito francês há prazo de recurso de 30 anos. Tá? Mas aqui, no caso brasileiro, não há esse prazo de recurso maluco de 30 anos. Então, sim, é possível que aconteça, mas na generalidade dos casos eu quero acreditar que a advocacia vai se comportar como os nobres, né? Por isso que nós recebemos
honorários, pro honor. Então, esse susto com relação ao prazo eu tenho, já fiz exatamente essa reflexão, mas optei por crer na dignidade do exercício profissional. Agora, com relação ao primeiro aspecto, eu não posso cometer o pleonasmo de repetir as coisas que já foram ditas aqui pelo professor Cássio com superioridade. Então, o que eu pretendo fazer é mostrar a minha preocupação com o outro lado da história. E isso eu vou inventar agora, neste momento. Disse o professor Cássio, e me parece corretamente, que a hipótese do recurso de apelação hoje faz com que seja atingido também um deciso de natureza interlocutória. Sim, parece-me que é verdade. Agora, esse fenômeno, esse evento não é novo. A apelação civil, para ser mais explícito, surge com o período da cognitio extraordinária, ou cognitio extra ordinem, mais ou menos no século II, já da nossa era. Né? Gozado é que, nesse período, justamente no período dos severos, surge também a interlocutória, a decisão interlocutória. Ambas apeláveis. A expressão, digamos, agravo de instrumento não nasce aí, vai nascer muito mais para cá. Né? E sempre hostilizando decisões interlocutórias. Eu digo que o direito português prestou esse desserviço ao nosso direito. Se nós observarmos, aparecem as primeiras expressões estormento de agravo, mesmo antes das ordenações alfonsinas, embora elas apareçam lá. E o agravo de instrumento aparece logo depois nas ordenações manuelinas. Aliás, aparece agravo ordinário, agravo de instrumento, agravo de ordenação não guardada, já falei agravo de petição, acho que já, e agravo nos autos do processo. Quer dizer, tinha agravo para todo tipo de circunstância que nós quiséssemos. Eram necessários esses agravos? Certamente que não, provavelmente não. Esses agravos funcionavam como uma forma de concentrar o poder político na mão do soberano, do rei. Né? Ele queria que as decisões tomadas nas localidades fossem recorríveis a ele, porque assim ele concentrava o poder. Eu não sei se, no direito de hoje, nós precisamos disso, e não sei se o processo civil é um instrumento adequado para a detença do poder político ou para a mantença do poder político. Eu recordo a vocês que já houve um momento na nossa história que o agravo servia até para que o poder da Igreja se manifestasse de maneira mais efetiva, de forma mais efetiva. Nós temos muito comum, não sei se em todos os lugares do Brasil, vá se queixar ao bispo. Essa expressão, vá se queixar ao bispo, era uma recorribilidade de decisão interlocutória. Pois bem, quando eu olho o direito comparado, aí incluída a pátria do agravo do instrumento, quando eu olho para o direito comparado, eu percebo que não há espaço para agravo de instrumentos. Se nós formos hoje no Código de Processo Civil de Portugal, que é o pai da criança, não existe mais agravo de instrumento, a não ser para as causas incoadas antes de 2008, de janeiro de 2008. Só essas causas anteriores a 2008 é que permitem o aviamento de um agravo de instrumento. Para as causas mais recentes, não cabe falar em agravo de instrumento. Se eu caminhar para o direito processual civil italiano, eu não vou encontrar um instrumento, um recurso chamado agravo de instrumento, um meio de impugnação chamado agravo de instrumento, nem parecido com isso. Se eu caminhar para o direito processual civil francês, é fácil, está no artigo 527 lá, também não vai aparecer nada parecido com o agravo de instrumento. Quer dizer, o agravo de instrumento, como a jabuticaba e a propina não, a propina nacional, mundial, passam a ser instrumentos exclusivamente brasileiros. E, sim, isso me assusta. Me assusta porque eu acho que o agravo de instrumento, e é por isso que ele tinha sido reduzido em Portugal, o agravo de instrumento serve muito para a chicana processual, cada vez mais para a chicana processual. É claro, não é por outro motivo que no Código passado o agravo de instrumento, que era a regra, passou a ser substituído pelo agravo retido, que tinha menos potencial danoso, mas o agravo continua aí. Ele tem uma força de sobrevivência no Brasil semelhante à força dos embargos infringentes.
Só a título de curiosidade, até os aclaratórios em Portugal foram extremamente mitigados, né? Pois bem, então, qual é a minha preocupação? É saber por que o agravo de instrumento continua a operar num espaço que deveria ser um espaço próprio do recurso de apelação. Nenhuma matéria deveria precluir, né? E sempre poderia haver um recurso de apelação com cognição ampla. Mas não é assim que a banda toca no Brasil. Aí nós temos um agravo de instrumento com a história longa, que veio das ordenações do reino, passou pelo regulamento 737, só que lá ele era números clausos, depois vem para cá para os ordenamentos estaduais, vem para o Código de 39, também não tão amplo quanto o foi no Código de 73. O Código de 73 escancarou todas as janelas e começou a caber agravo de tudo. Agravo de rigorosamente tudo. O novo Código de 73 adota uma teoria interessante, chamada teoria mista. Começa especificando uma série de cabimentos de agravo, e lá no finzinho abre, né, um parágrafo para dizer, olha, eu não sei bem quais são as decisões que existem, por exemplo, no processo de execução. Então, se é proferida no processo de execução, cabe agravo instrumento. E aí, qualquer que seja a decisão. Então, nós temos um sistema mais ou menos misto. Ora, indica o código precisamente em que hipóteses cabe o agravo, e outra hora simplesmente deixa aberto, opta por escolher. Esse é o procedimento. Se é nesse procedimento proferida a decisão, caberá agravo de instrumento. Eu sou extremamente contra, até porque não gosto do agravo de instrumento, eu estou falando como acadêmico, não estou falando como advogado. Eu conto uma historinha que é real. Durante muitos anos na minha vida, eu fui procurador do Banco Central. Dava aula na UNB, e dava aula à noite na UNB e disse assim, segundo eu penso, o que era no passado remoto, né, segundo eu penso, não cabe mandado de segurança para dar efeito suspensivo a agravo de instrumento. Eu estou falando do início da década de 90. Aí chegava no Banco Central, ingressava com um mandado de segurança para conseguir efeito suspensivo, e ficava pé da vida, como dizem os mais jovens, porque conseguia ganhar. Eu achava que deveria perder, mas a minha obrigação como acadêmico era uma, e a minha obrigação como um profissional do direito era outra. Enquanto houver agravo de instrumento, se for o caso, eu ingressarei com o agravo de instrumento. Agora, do ponto de vista puramente acadêmico, eu devo pugnar sempre pela desnecessidade desse instituto. E aí passo para um ponto que foi abordado aqui pelo doutor Delosmar, que é o seguinte, no Brasil, toda vez que nós tentamos consertar um sistema recursal, que o nosso sistema recursal não é bom, toda vez que nós tentamos consertar um sistema recursal, aparece um doutrinador, um advogado, diz assim, bem, mas aí se não cabe recurso, ingressamos com o mandado de segurança. Sim, digo eu, quem se preocupa em estudar a história do mandado de segurança, sabe que o mandado de segurança não nasceu para isso. O mandado de segurança nasceu, o antecedente dele, o anterior, na Lei 221, né, que ainda é do século XIX, nasceu para hostilizar atos da administração. Quando se percebeu que juízes davam liminar contra a administração, o que se fez? Revogou-se esse artigo que permitia a concessão de liminar contra a administração. Não por outro motivo, nós chegamos em 34, e aí agora sim, com estatura constitucional, aparece o mandado de segurança, mas para utilizar atos da administração. Só que um advogado hábil resolveu ingressar pela primeira vez em juízo com um mandado de segurança, impetrar uma segurança contra um ato judicial. Deu-se a primeira vez. E agora é mais do que pacífico e assente que cabe mandado de segurança contra ato judicial. Teoricamente, isso é um absurdo. A prática foi mais forte do que a teoria. Sim, e eu costumo dizer, lamentavelmente, o direito não pede licença a modelos teóricos. Ele vai fazendo, não por outro motivo, a nossa é uma ciência aplicada. Às vezes a aplicação não é a melhor, mas é a que temos, é a que a sociedade civil quer. Numa sociedade que tem 1 milhão de advogados, mais ou menos isso, 1 milhão de advogados, é preciso arrumar trabalho para todo mundo, então tem que arrumar recurso para todo mundo também.
já que delicadamente eu vi um dedinho assim fazendo 2 minutos, eu quero observar um ponto que eu acho interessante na apelação. O novo texto da apelação é mais fiel ao próprio Instituto. Haja vista que hoje o Código fala em reforma ou decretação da nulidade na apelação, coisa que não havia no Código de 73, ainda que todos nós soubéssemos que isso era possível. O Código, a meu sentir, homenageia o fato de que a apelação pode suscitar um erro de procedimento e um erro de julgamento, um levando à invalidação do ato sentencial, outro levando à reforma e à aplicação do direito material de maneira mais adequada. Tá? Eu digo, e estava dizendo a Carolina, eu nunca me atrasei, nem para chegar, nem para sair. Então, encerro neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado aos senhores. Portanto, assim encerra-se a manifestação dos 3 expositores e inauguraremos agora a fase de perguntas. Pode conduzir. Muito bem. Senhoras e senhores, nós teremos 15 minutos para intervenções da plateia. Os nossos apoiadores já estão com os microfones sem fio à disposição, basta que sinalizem. Gostaria de perguntar para o professor Cássio Scarpinella o que ele pensa do julgador que, para não divergir, apenas suscita a reserva do seu ponto de vista e vota com o relator. Antônio Carlos. Agradeço, doutor Antônio Carlos, cumprimento os colegas pelas excelentes exposições, lamentavelmente breves, eu acho que todos nós aqui falaríamos 150 minutos úteis, né, sobre os variados temas, mas, enfim, aos tais prazos, doutor Antônio Carlos, agradeço. Isso é aquela história, é a prática comum. Enfim, desde jovem eu sempre fui revoltado com essas coisas, eu acho que tem que falar. Até por causa do 942, eu gosto do 942. Data vênia, para polemizar, para que eu não gostasse eu ia falar. Tá? Mas por que isso? Porque, veja, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal é fato. Então, não adianta nada ele reservar para si o seu ponto de vista. Ele tem que explanar o seu ponto de vista, seja do ponto de vista da tese jurídica, porque isso amanhã pode fomentar um overrulings, né? Como está todo mundo dizendo, todo mundo é versado em inglês, overrules, né? Qualquer coisa parecida. Ou, o que é pior, fato. Porque recurso especial extraordinário não é para examinar fato. Então, quem advoga em Tribunal de Justiça, sobretudo, sabe que 99% dos casos, a começar por direito de família, é fato. Aí a gente fica com essa frescura, que está com pressa. Um elefante aparece, uma coisa horrorosa. Tá? Mas, enfim, o problema é esse. Então, acho, data vênia, para ir direto ao assunto, que tem que declarar. Cabem embargos de declaração para que declarem o seu ponto de vista, o seu voto vencido. Inclusive, se for o caso, para o desespero do doutor, querido amigo Danilo Osmar, 942. Enquanto for direito vigente, lógico. Amanhã vem uma lei e tira outra história. Bom dia, meu nome é... Desculpa, meu nome é Éder Machado Leite e 2 questões, uma para o professor Cássio, com relação a essa questão das decisões agraváveis. Uma coisa que eu tive um tempo refletindo é sobre a questão das decisões que tratam de competência e da possibilidade de reunião dos processos conexos ou que possam ter decisões conflitantes. Não está no rol das decisões que podem ser agravadas. E aí fica a questão. O processo vai andar, vai ser julgado, ambos os processos. E, numa eventual apelação, anulam-se as 2 sentenças, porque são conflitantes, retornam-se ambos os processos para que seja proferida a nova decisão para o juiz que for prevento. Era uma consideração que eu gostaria. E já aproveitando também para o professor Jorge Amauri, com relação às decisões tratadas no agravo, caso não seja interposto agravo de instrumento, há uma preclusão consumativa ou isso pode ser atacado na sentença? Qual a reflexão que teria sobre isso, senhor? Obrigado. O nome do colega, desculpa? Doutor Éder.
Enfim. Alô? Tá aqui. Bom, então, doutor Éder, agradeço. Aí eu acho o seguinte, veja, deixando de lado, então, a possível interpretação ampliativa, extensiva, analógica, como queiram, de que não cabe agravo de instrumento a partir da proposta até do doutor Delosmar. Porque se for acolhida a orientação do Dr. Delosmar, quer dizer, bom, o código fala em arbitragem. A arbitragem, no fundo, é competência, escapar tudo com a competência, não há o problema, vai caber o agravo. Quer dizer, o problema é mais ou menos, porque vai caber o agravo na visão de quem acha que cabe o agravo. Porque eu, de boa fé, acho que não cabe agravo, e depois vão falar que precluiu contra a lei, que é surreal. Então, nesse sentido, o doutor Jorge Amauri é mais coerente. Não, entenda, não, um exemplo, né? Quer dizer, é mais fácil ver o que está e o que não está. Mas, imaginando, sua pergunta pressupõe que não cabe, porque não está no rol. Me parece que a apelação interposta da sentença, se for uma sentença só vai poder atacar aquela sentença. Não haverá, não consigo ver um efeito expansivo, né, externo, em homenagem ao professor Nelson Neri, né, para atingir a outra, se não for recorrida, vai transitar em julgado, quiçá amanhã desafiar uma ação rescisória. Então, não consigo ver esta questão. O grande problema, a grande aposta do legislador, e o que gera, talvez, essa nossa ansiedade, inquietação e dificuldade, é saber se nós conseguimos conviver assim, né? Porque, mesmo nos casos de competência relativa, nós, às vezes, temos que nos deslocar milhares de quilômetros no Brasil para litigar, né? E esse é um problema, inclusive, de custo, né, entre outras coisas. Então, esse é o grande dilema, mas eu não consigo ver como uma coisa leve a outra. Ou seja, vamos ter que atacar um, atacar o outro, cada um pela sua própria apelação, sob pena, sim, de preclusão e, quiçá, até coisa julgada, e aí desafiando uma rescisória. Bem, deixe-me ver se eu entendi. Você me pergunta se, cabendo o agravo do instrumento, porque no rol do 1015 a parte não recorreu. É isso. Se isso é o problema, eu já lhe digo que o problema não existe, porque terá precluído realmente. Tá? Só é possível hostilizar na sentença aquelas matérias que eram objeto declaratório e não eram agraváveis. Essa vai precluir. Tá? Próximo questionamento. Mais alguém? Professores, na realidade nós estaríamos, penso, diante de uma elasticidade da preclusão, ao abordarmos, então, matérias que não estão esculpidas lá no artigo 1015. Então, assim, a meu ver, e aí quero compartilhar convosco essa situação, essa opinião, destacando, obviamente, que o 1015, no meu entender, ele é taxativo. Bom, mas então o que fazer com as decisões que foram proferidas ao longo do curso do processo, portanto, as interlocutórias? Nós estaríamos, a meu sentir, então, diante da elasticidade da preclusão, e elas, pelo que os senhores consignaram há pouco, elas podem ser abordadas em preliminares de apelação. Aliás, isso é o que a doutrina tem encaminhado nesse sentido. Então, o meu entendimento, e quero compartilhar convosco nesse sentido, estaríamos sim diante, renovo, de elasticidade da preclusão, onde essas matérias, elas eventualmente possam ser revolvidas em sede de apelo, em preliminares de apelação. Eu tenho visto comentários nesse sentido. Então, é só para contribuir com o debate. Muito obrigado, Marcos Maurício, seccional Amazonas. Designado aqui pelo caso para comentar. Realmente, o que o sistema colocou foi a elasticidade da preclusão. A preclusão não ocorre aquelas matérias que não estão no rol do 1015, e essas matérias, elas são atraídas se forem suscitadas para a apelação. O que se pensava em fazer na Câmara dos Deputados era o protesto, não é isso, Fred? Havia houve uma tentativa de se colocar o protesto como na Justiça do Trabalho, como no processo do trabalho. Mas isso aí foi retirado no Senado Federal. Mas se pensou e se deliberou em se ter uma impugnação, uma forma de impugnação, porque havia uma preocupação de armazenamento de nulidades. Aquele advogado lá, mais experiente, ia deixando ali sua caixinha de nulidades ou de maldades
para acabar tudo na sentença. Então, por isso é que essas matérias elas devem ser suscitadas como preliminar de apelação, que, por sinal, por curiosidade, é uma nova forma de preliminar. Se usa o signo preliminar, mas não tem nada a ver com as preliminares do próprio recurso, que dizem respeito à admissão do próprio recurso. Bom dia. Desculpa. Só aqui um adendo. Duas coisas. Quer dizer, se a gente esquecer dessa questão do 2009, tudo funciona como acontecia no agravo retido, com uma vantagem. Sem o formalismo do agravo retido, que seria essa miséria de protesto que entrou na Câmara e que, graças a Deus, caiu. Não faz sentido. Né? Então, só não me parece... Eu também aplaudi a queda do protesto. Não é propriamente tornar mais elástica a preclusão. É não haver preclusão. Né? O único inimigo daí é o 278, parágrafo único, um dispositivo que acabou ficando esquecido. Não é uma desgraça, é para ter pesadelo. Porque lá dá a entender que você precisa se revoltar sob pena de precluir. Mas aí você tem que fazer a leitura sistemática. Onde é que eu questiono aquela interlocutória? Em razões ou com razões de apelação. Né? Mas é um problema. Nós teremos que conviver com esse problema, ou faz um novo código que o professor Delosmar está querendo, já muda. Só um comentáriozinho com relação ao ponto. Estou querendo ao contrário, eu acho que... Havia que realmente a suscitação do protesto ia gerar, na prática, o divertimento que acontece na Justiça do Trabalho. Você está lá, o magistrado diz assim, consignei seu protesto. O advogado não fez nada, ele já diz, consignei seu protesto. Quer dizer, o advogado não tinha nem a vocação para protestar. Mero formalismo. Mero formalismo. Bom dia. Protesto contra o protesto. Minha pergunta vai para o professor Delosmar. Professor, o senhor mencionou a técnica de ampliação de julgamento como uma forma de não deixar morrer a alma dos embargos infringentes, né, no nosso novo código. Como é que o senhor vê nos casos, especificamente de mandado de segurança, em que inicialmente havia uma proibição por uma súmula do STJ de que não caberia os embargos infringentes no rito do mandado de segurança e, posteriormente, a legislação de 2009 trouxe a proibição expressa. Como é que o senhor vê a aplicação da técnica de ampliação de julgamento no rito do mandado de segurança? Eu sou contra. Nesse ponto nesse ponto eu protesto. Eu não sou contra, eu não sou a favor do novo código, como diz o professor Cássio. Eu sou a favor de mudar esses embargos Frankenstein. Então, eu acho que não deve se aplicar. Eu entendo que esse instrumento ele deve ter uma interpretação restritíssima naquilo que for possível, naquilo que não ofender o texto de lei. Não dá mais tempo, ele vai fazer por escrito. Portanto, em respeito ao cronograma que temos que seguir, eu me vejo compelido a... pois não tenho como não dar a palavra ao professor Fred de... Só bom dia a todos. Uma observação que eu queria lançar para o debate, para reflexão, já que não vai dar tempo do debate, né? Quanto ao artigo 278 do Código. O artigo 278 do Código, que é igual a um dispositivo que havia no Código de 73, ele está lá, ele não desapareceu. E ele diz que a nulidade deve ser alegada no primeiro momento que a parte puder falar nos autos, sob pena de preclusão. E não, coloco sob pena de preclusão. Existe o sob pena de preclusão. Então, como conciliar o 278 com a apelação contra decisões interlocutórias não agraváveis? Que, no meu modo de ver, e como advogado, eu estou fazendo isso. Se se trata de uma decisão interlocutória não agravável, e eu entendo que essa decisão interlocutória não agravável é nula, por exemplo, o indeferimento de prova. É uma decisão não agravável, eu posso entender que ela é nula porque CC é meu contraditório. Pelo 278, a nulidade tem que ser alegada no primeiro momento que me cabe falar nos autos. Então, se sai a decisão, eu não posso agravar e me manifesto depois, se eu não apontar a nulidade. Eu entendo que, na apelação, quando você quiser impugnar essa interlocutória, se você não tiver apontado, preclusão. E aí não cai naquele problema que Cássio levantou, que é um problema sério, que é a preclusão sem previsão legal. Eu não impugnei lá atrás e não posso perder porque seria uma ofensa à minha boa-fé. Concordo. Só que o 278 fala expressamente sob pena de preclusão. Inclusive, é um dispositivo estranho, porque
Não é comum que o legislador se use da expressão sob pena de preclusão. E o 278 usa, sob pena de preclusão. Então, o protesto, tal como havia sido pensado na Câmara, foi eliminado. E no Senado, o pessoal, quando tirou, eu avisei lá no Senado, vão tirar, tem que mudar o 278. Porque se não mudar o 278, será uma tirada meia bomba, ou meia boca. Porque o 278 está lá. E eu acho, sinceramente, falo como advogado, agora estou falando como advogado, não como processualista. Acho pouco provável que os tribunais aceitem invalidar decisões interlocutórias na apelação se você passou o processo inteiro depois dela e não falou nada. Acho pouquíssimo provável que isso aconteça na prática, seja pelo 278, seja pelo artigo 5º do Código, que fala em boa-fé objetiva, seja pelo artigo 6º, que fala em cooperação, e seja por uma circunstância histórica que a gente não pode ignorar. O protesto na Justiça do Trabalho não tem previsão legal. O protesto na Justiça do Trabalho é uma construção da jurisprudência para um sistema que não tinha recurso imediato contra interlocutória. A mesma coisa que se quer fazer, em parte, com o novo Código de não ter recurso imediato contra alguns interlocutores. Nós não estamos olhando para o passado. Quer dizer, isso foi construído pela jurisprudência. E a gente acha que não vai ser construído agora. Quer dizer, a gente acha que, na apelação contra interlocutória, para discutir nulidade, essa apelação vai ser acolhida sem que a gente tenha apontado o defeito com base no 278. Então, é uma ponderação que eu quero fazer em cima da exposição dos meus colegas, dos meus 3 amigos, sobre a apelação com interlocutória, porque eu acho que o 278 tem que casar com o 1009, parágrafo 1º. Só uma observação. Casar, mas é o que eu digo, aí é o problema ficou, né? Mas veja, se a gente levar a ferro e fogo a essa questão, no fundo, o que acontece? E aí é uma peculiaridade do Brasil, brasileira, que a Justiça do Trabalho mostra, sem querer, mas os juizados especiais mostram de forma muito clara. Nós não toleramos não ter direito a recurso imediato de interlocutória. É por isso que vai parar no Supremo Tribunal Federal mandado de segurança contra juizado especial. E quando o ministro Eros Grau falou não cabe, e é o certo, foi uma grita geral. Então, é o que eu digo, se isto é verdade, na nossa experiência cível e dialogando com o trabalhista, talvez então a restrição de interlocutores recorríveis imediatamente seja inconstitucional. Que é uma coisa que pode parecer maluquice falar, mas para pensar, para provocar, no bom sentido, teoricamente, na prática é isso. Na prática, inclusive, protesta em 5 dias corridos para não discutir se é dia útil. É evidente. Mas, teoricamente, a gente tem que pensar isso. Talvez o nosso duplo grau seja tresloucado, não só para o final, mas para os interlocutores. E ai de quem restringir. Porque gera o efeito colateral, que são essas questões, e, inclusive, sobretudo, o preferido, que é o mais fácil, e também, com certeza, não assina embaixo, mas é um mandado de segurança contrato judicial. Pois bem. Agora sim. Pode abrir essa porteira, né? Abrir a porteira, o gado passa tudo. Eu vou pedir licença aos senhores, mas eu, infelizmente, tenho que encerrar esse painel em respeito, pode, claro, em respeito ao cronograma que temos que cumprir, em respeito, sobretudo, ao doutor Scarpinella, que tem que pegar um voo agora. Portanto, em nome da advocacia brasileira, agradeço a valorosa contribuição dos senhores, agradeço a presença e o tempo doado hoje. Muito obrigado. Doutor Simonetti. Eu vou entregar os diplomas dos senhores, só um pouquinho. Doutor Simonetti passa as mãos dos nossos expositores deste primeiro painel, o certificado de participação por suas contribuições para o nosso seminário.